Boa tarde, noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Vamos iniciar mais um trabalho da Ordem Espírita de Sicília, de uma maneira não convencional, né? Porque, apesar de nós não estarmos nos vendo, não estarmos presencialmente juntos, mas nós estamos unidos em corações e mentes. E o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto bastante conhecido por nós espíritas, que trata de uma passagem da vida de Jesus. Na verdade, um momento em que Jesus capta uma situação do cotidiano e utiliza essa situação para passar um ensinamento sublime. Algo que era muito comum, não é? Ele trabalhava dessa forma, utilizava a vida das pessoas como ponto de partida para poder passar algum ensinamento. Mas antes que a gente fale propriamente do estudo, é importante que a gente faça uma prece inicial. Então me acompanhe nesse momento. Amado Mestre Jesus, te pedimos, Senhor, força e resignação para enfrentar as adversidades do cotidiano, para que a gente possa ter a serenidade para enfrentar esses obstáculos e superá-los no tempo devido, com fé e otimismo. Que nós possamos perceber a atuação da espiritualidade nas nossas vidas e que nós consigamos, na noite de hoje, refletir sobre mais um ensinamento, guardando esse ensino no nosso coração para que possamos praticá-lo no trato com os nossos semelhantes. Que os nossos pensamentos possam ser de paz, que assim seja. Bom, Jesus era um grande contador de histórias. Talvez o maior contador de histórias que já passou pela face da Terra. Ele aproveitava essas situações do cotidiano, né, para passar os seus ensinos. E essa passagem, ela trata justamente disso. Do momento em que Jesus está em um templo, contando diversas parábolas aos seus discípulos e também à multidão que estava à sua volta. Lembram da passagem "Dai a César o que é de César"? Pois bem, ela acontece justamente nesse momento. Jesus já começa chamando a atenção para as riquezas materiais, mostrando que elas de nada valem para Deus. Mas esse assunto é para outro estudo. Na passagem que nos cabe hoje, a gente vai observar que Jesus está sentado de frente para o gasofilácio, ou seja, é uma arca onde se faziam doações para o templo, não é, para aquele templo religioso, e ele observava que as pessoas iam até esse cofre, essa arca, e lançavam vultosas somas de dinheiro. Mas alguém chamou a atenção. Uma mulher viúva, e era fácil perceber que ela era viúva, porque naquela época, e ainda hoje se tem esse costume, né? As viúvas, elas se vestiam e se portavam de uma maneira diferente. E as pessoas à volta daquela viúva também se portavam de maneira diferente em relação a ela. Então era fácil perceber que era uma viúva. Ela doa apenas 2 moedas, os chamados óbulos, não é? Dentro daquela arca de doações. Essas 2 moedas, elas teriam um valor de mais ou menos 10 centavos cada uma, não é? Hoje em dia. Então, Jesus aproveita esse momento, chama os seus discípulos e pede que eles prestem atenção nessa cena, dizendo que a viúva havia doado mais do que todas as outras pessoas ali naquele templo. E é claro que as pessoas que estavam à volta de Jesus se perguntam: como assim ela havia doado mais do que os outros, né? E aí, Jesus responde da seguinte maneira: todos depositaram aquilo que era supérfluo para eles, aquilo que não ia fazer falta. Mas a viúva havia doado o que ia fazer falta a ela. Por isso, aquela doação
tinha mais peso do que as demais. É preciso que a gente chame atenção para essa viúva, para essa personagem, não é? No tempo de Jesus, as viúvas, elas eram consideradas mulheres de má sorte, mulheres desafortunadas. Então, as pessoas nem gostavam de se relacionar muito com as mulheres, né, que eram viúvas, com medo de que elas acabassem ficando com má sorte, vamos dizer assim. Na verdade, as mulheres em si, elas já nem tinham um papel significativo na sociedade. Por isso, as viúvas eram mulheres duplamente desafortunadas. A sociedade da época era uma sociedade extremamente patriarcal e machista, né? Ela não permitia nenhum tipo de mobilidade social para a mulher. A mulher, ela era vista como uma propriedade privada, uma propriedade que era primeiro da família e depois essa propriedade passava para o marido. Então, elas não podiam ter algum tipo de comércio ou ter algum tipo de emprego ou trabalho para que pudessem se sustentar. Elas não podiam sair na rua sozinhas. Elas não podiam, por exemplo, ir ao mercado sozinhas. Se elas fossem vistas sozinhas, elas poderiam ser vislumbradas como mulheres de má vida. E as pessoas, com certeza, iam ter reações violentas quando vissem essa mulher sozinha na rua. Ou iam, no mínimo, pensar mal dela. Então, a vida da mulher era completamente devotada para o marido. Por quê? Porque esse marido é que garantia o sustento dela. Ela devia subserviência a ele, já que dependia financeiramente dele. Portanto, se o marido morresse, se o marido desencarnasse, o que restaria para essa mulher? Principalmente, se o homem não tivesse se precavido o suficiente para guardar algum tipo de herança, ou se essa herança servisse para pagar dívidas a César, ou, o que era muito mais comum, que essa pessoa não tivesse realmente guardado nada por ser muito pobre. Ou seja, o marido tinha algum tipo de sustento em vida porque tinha trabalho. Mas a partir do momento em que ele morre, não há nada que reste para essa mulher. Então, ela vivia de doações dos outros, né? E tendo de estar em eterno luto. Ainda havia uma lei de Moisés que permitia que ela poderia se casar com um cunhado, para que obtivesse algum tipo de sustento. Mas, se isso não acontecesse, se o cunhado não quisesse, ou se não houvesse cunhado, bom, não restaria nada para ela. Por isso, essa doação da viúva, ela é tão importante, Jesus chama bastante atenção para ela. Porque ela doa algo que realmente vai fazer falta. Simbolicamente, é como se essa viúva ela percebesse que mesmo na sua condição de desafortunada, há alguém que é mais necessitado do que ela. E por isso, ela deve realizar a sua obrigação social em favor dos seus semelhantes. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão muito importante feita por Kardec e respondida pela espiritualidade. É a questão 646, onde Kardec pergunta: está subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratica? Ou seja, para Deus, reconhecer o bem que a gente faz tem alguma condição? E a espiritualidade, ela responde que o mérito do bem que a gente faz está no esforço que a gente realiza para poder fazer esse bem. Ou seja, nenhum merecimento a gente tem se a gente não fez esforço nenhum para doar alguma coisa para os outros. Em melhor conta tem Deus, o pobre, que divide o pão que lhe fazia falta, não é, com outro pobre, do que o rico que lhe dá o que sobra. E é exatamente o que acontece na cena vislumbrada por Jesus. Ele percebe que as pessoas ali na multidão, elas estão doando o que é supérfluo para elas. Aquelas riquezas materiais que não importam muito, né? Já que ele já tem grandes somas. Aquela mulher não. Ela doa 2 pequenas moedas, mas que tem um significado simbólico muito maior.
uma motivação muito maior do que simplesmente doar o que é supérfluo. Se a gente observar nos tempos antigos, era comum que os grandes religiosos que possuíam prestígio social e dinheiro, e os ricos da época, não é? Eles realizavam grandes doações para que fossem bem vistos pela sociedade. Algo que, infelizmente, acontece ainda hoje. Era comum que acontecesse o seguinte, que quando uma pessoa dessas, que já possuía prestígio na sociedade, ela realizasse alguma doação, que sinos fossem tocados para que a multidão percebesse a doação que era realizada. Em contrapartida, na atualidade, a gente vê muitas pessoas importantes e influentes que realizam doações, mas chamando atenção para o ato de fazer a doação. Não é? Os noticiários, as redes sociais, elas mostram que essas pessoas estão sendo motivadas para poder receber algum tipo de benefício, para que elas sejam vistas como filantropos, quando na verdade o que elas estão buscando é satisfazer o seu ego, para que elas sejam bem vistas pelas demais pessoas. Então a gente percebe que o mérito disso é nulo, né? Principalmente porque o benefício que você vai receber por essa caridade já está ali, porque as pessoas vão dar prestígio a você pela caridade que você realizou. Quando, na verdade, a caridade ela não está atrelada a esse benefício que você vai receber, ou mesmo a quantidade de doação que você vai fazer, ou a quantia em dinheiro que você vai doar. O importante é o sentimento que te move ao fazer a caridade. Se a gente quer fazer o bem a todos, a gente deve fazer a caridade por causa disso, pelo nosso desejo de fazer o bem. E a caridade é muito maior do que doar algo que nós temos. Ela, na verdade, está relacionada à doação de nós mesmos. Amar o próximo e fazer a caridade é realizar um esforço pessoal de negação do nosso ego, para beneficiar alguém que precisa. É simplesmente isso. Muitas vezes, a gente quer ganhar algum benefício quando ajudamos alguém. A gente falou de pessoas famosas, falou dos fariseus da época, não é? Mas a gente também faz isso. A gente quer ser reconhecido como bom moço simplesmente porque a gente abdica daquela roupa velha do fundo da gaveta, né? Ou quando a gente pega aquele eletrodoméstico que está abandonado lá no quartinho dos fundos da casa para ajudar alguém. Esse tipo de doação tem a sua importância, mas ele não exige muito esforço da gente. Afinal, em algum momento a gente teria que vasculhar na nossa gaveta para perceber aquelas roupas que a gente não usa mais, para poder ocupar espaço com roupas novas. A mesma coisa, o quartinho lá dos fundos da casa, e a gente precisa arrumar de alguma maneira, e a gente vai ter que se livrar daqueles eletrodomésticos. Então não é um esforço em benefício dos nossos semelhantes. Na verdade, é um esforço de se livrar daquilo que já não é importante para a gente. Então, que importância isso teria para Deus, ou que mérito nós receberíamos por isso? A gente pode chamar isso de caridade quase obrigatória, não é? Pois já se espera que a gente faça isso, que a gente doe o que é supérfluo, sem receber nenhum benefício. Nem o obrigado é importante se o que nos move é o amor pelo próximo, se o que nos move é o benefício que o outro vai receber, e não o benefício que a gente vai receber. Agora, se a gente deseja ser verdadeiramente caridoso, como Jesus nos ensinou, a gente deve fazer como a viúva. Perceber o esforço que nós podemos fazer para nos mobilizar em prol dos nossos semelhantes. E olha só que interessante. A gente está falando de esforço. A gente não está citando aqui verdadeiramente bens materiais para poder fazer a caridade. Porque às vezes a gente fica se lamentando, né? Dizendo, meu Deus, eu não posso praticar caridade porque eu não tenho nada. Sou pobre, sou morador da Zona Oeste, né? Moro em Senador Camará, enfim. O que eu faço? Ah, se eu ganhasse na loteria, eu podia abrir um orfanato, eu podia abrir um asilo, mas como eu não tenho dinheiro, eu nada posso fazer. A gente se ilude tão fácil, né? Se a gente não faz o bem, tendo pouco, ou como a gente diz, tendo nada,
A gente iria fazer o bem tendo muito? Provavelmente, se a gente recebesse o dinheiro da loteria, a gente ia satisfazer o nosso ego. A gente só ia realizar os nossos próprios desejos com essas riquezas. No máximo, a gente ia fazer o bem, a doação, para ostentar e, mais uma vez, para satisfazer o nosso ego, para que a gente se enxergue como pessoa boa. O Divaldo Pereira Franco, um famoso palestrante, filantropo, não é? Ele costuma dizer o seguinte, que se a gente deseja abrir um orfanato, que a gente comece ajudando, não é? Educando, cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos filhos dos vizinhos, dos filhos dos amigos. Assim a gente vai estar começando a nossa obra de caridade. Se a gente deseja, em algum momento da nossa existência ou de outra vida, né, abrir um asilo, que a gente comece cuidando dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios muito idosos, que a gente auxilie os nossos vizinhos que já estão debilitados e que precisam de algum tipo de acompanhamento. Esse é o começo da nossa obra de caridade. Claro que a gente assim estaria fazendo bem para as pessoas que nós gostamos, para quem a gente tem um laço, algum tipo de convívio. E isso é mais fácil. Mas é um treinamento importante para quando a gente estiver pronto para estender os braços para os desconhecidos que batem à nossa porta. Ou para quando a gente encontra uma pessoa em situação de dificuldade. E essa dificuldade não precisa ser uma dificuldade material. Por isso que a gente costuma dizer que há pobres que são ricos espiritualmente e ricos cuja espiritualidade é mínima. A gente pode fazer a caridade doando o nosso tempo. A gente pode fazer a caridade ao ter uma conversa amiga. Já repararam como é que o nosso tempo é bem atribulado? Não é? A gente está sempre numa correria. A gente tem que cuidar dos filhos, arrumar a casa, a gente tem que fazer várias coisas do nosso trabalho. Agora, na pandemia, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, dentro do mesmo espaço, que fica tudo mais complicado, fica tudo turbulento. E se a gente tem a possibilidade de doar o nosso tempo, que é precioso, a gente doar uma parte do nosso tempo, que nos faria falta, para beneficiar alguém de alguma maneira, dar aquele telefonema, perguntando como a pessoa está, aproveitar a oportunidade para verificar se algum parente, se algum conhecido precisa de assistência, reparar se o centro espírita, como o centro espírita está trabalhando com a caridade, se você pode ajudar de alguma forma. Bem, essa caridade, ela é meritória. Se a gente empresta nosso ouvido para prestar atenção nas dores que alguém conta para a gente, essa caridade, ela é meritória. Se a gente motiva os sonhos de alguém, se a gente começa a ouvir que algum conhecido está abrindo um novo negócio, está começando uma faculdade, está começando um novo curso, está cheio de planos e sonhos, e a gente motiva isso, a gente fica feliz pelo bem que acontece na vida do outro, bem, essa caridade também é meritória. E se a gente tem algum bem material para doar, bem, isso também vale como caridade. Mas só se o que motiva a gente é o bem que a gente vai fazer para o outro. O importante, gente, é perceber que algo mexeu com a gente aqui dentro. O importante é perceber que a gente está saindo da nossa zona de conforto, da nossa inércia para fazer o bem. Porque se a gente vai realizar um ato que é simplesmente externo, que é simplesmente para chamar a atenção, mas nada nos moveu aqui dentro, é porque tem algo de errado. É porque não é caridade. Ou, pelo menos, é um protótipo de caridade. Mas caridade verdadeira, como Jesus ensinou, é complicado. E aí, a gente vai chamar a atenção para duas notícias recentes, que eu retirei do site Razões para Acreditar. Eu, inclusive, recomendo que vocês procurem esse site para que vocês aqueçam o coração de vocês e percebam quantas pessoas praticam o bem. A primeira notícia, ela trata de uma jornalista chamada Patrícia Calderon. Ela estava num voo que ia de Fortaleza para São Paulo. E esse voo
ela realizou porque uma tia ficou muito doente e ela queria visitar a tia. A tia estava praticamente à beira da morte, ela não sabia se ia conseguir alcançar, né, a tempo o hospital para dar o seu último adeus à tia, quem sabe. Bem, o que acontece? Ela ficou desesperada. Então, dentro do voo, ela estava chorando copiosamente. Uma comissária de bordo, Gabriela Collier, ela fez o seguinte: percebendo que a Patrícia estava desesperada, ela ficou o tempo todo ao lado da Patrícia no voo. Ela conversou com a Patrícia, acalmou a jornalista, inclusive pegou o próprio lanche dela. A gente não está falando do lanche que é distribuído para todas as pessoas. A gente está falando do lanche da própria comissária. Ela pegou o sanduíche dela e dividiu pela metade com a jornalista, para que ela pudesse se acalmar. E assim aquele voo, que seria desesperador, que seria muito complicado, ele se tornou mais tranquilo, mais sereno, graças à atuação dessa comissária de bordo. E vejam que curioso, no fim, a comissária ainda deixou um bilhete para a Patrícia. Que Deus abençoe você e sua tia. Estava escrito no bilhete. Reparem que essa comissária ela não estava buscando, vamos dizer assim, ser exaltada pelo bem que ela praticou. Porque se a jornalista não tivesse comentado isso com alguém, se a jornalista não tivesse divulgado isso nas redes sociais, essa comissária e o bem que ela fez não seriam conhecidos. Então, o que motivou essa comissária? A empatia, o desejo de fazer o bem aos outros. A mesma coisa acontece com um médico, que é o Visadal dos Santos. Esse médico, morador da Bahia, de 82 anos, ele descobriu que estava com insuficiência renal e resolveu se aposentar por causa disso. Mas ao perceber que os pacientes dos hospitais estavam aumentando significativamente, o que ele fez? Interrompeu a sua aposentadoria e, mesmo fazendo hemodiálise, ele arranjou um tempo para que ele pudesse cuidar dos pacientes, para que ele pudesse atender pacientes e, assim, auxiliar na diminuição da quantidade de pessoas que estavam precisando do sistema de saúde. Esses exemplos, eles se multiplicam no cotidiano. Eles são exemplos como os do óbolo da viúva, em que não há necessidade de riqueza material para que você faça o bem. Basta que você seja motivado no desejo de fazer o bem aos semelhantes. Isso é que representa a verdadeira caridade. E a gente pode fazer parte dessa corrente do bem. Basta que a gente queira. Jesus espera isso de nós. É justamente essa lição que ele deixou para os seus discípulos e para aqueles que se dizem seus seguidores. Então, se a gente se diz cristão, se a gente se diz espírita, e nós possamos realizar a caridade como Jesus nos ensinou, buscando única e exclusivamente o bem dos outros. E doando a parte significativa de nós mesmos. Porque quando a gente fala de amor, a gente fala de doação. E não de receber benefícios dos nossos semelhantes, e a gente diz que ama eles por causa disso, pelo bem que eles fazem a gente. Não é o contrário. O bem que nós fazemos aos outros é que mostra o quanto nós amamos os outros. Por isso que os grandes vultos da humanidade são conhecidos. Eles são conhecidos por muito amarem, inclusive aqueles que são desconhecidos para eles. Mas que, ao perceber a necessidade do próximo, resolveram se mobilizar e ajudar. Então, que Jesus nos abençoe e nos auxilie nessa jornada de fazer o bem.